Em Gênesis 20 vamos observar a preocupação entre o erro de Abraão e a intervenção aprazível de Deus. Embora tenha sido convocado por Deus e tenha recebido promessas notáveis, Abraão ainda hesita, mas o propósito divino segue inabalável. Abraão foi morar em Gerar e ele novamente teve receio de morrer ao estar na presença do rei Abimeleque. Por isso, quando estava com o rei, disse a ele que Sara era sua irmã. Então, diante da afirmação de Abraão, o rei manda buscar Sara. Mas, Deus visita Abimeleque em sonho e revela que Sara era uma mulher casada e caso ficasse com ela, estaria cometendo um pecado e isso poderia matá-lo, assim como a seu povo também. Abimeleque disse a Deus que não sabia que ela era casada, e que teve boa fé e mãos justas, acreditando nas falas de Abraão e Sara. Deus foi propenso a aceitar o desconhecimento de Abimeleque, devido à sua sinceridade, que foi de coração e verdadeira. Deus falou a Abimeleque, que foi ele que o impediu de pecar. Dessa forma, Deus dá uma ordem a Abimeleque. Tinha que devolver Sara a seu marido. Pois Abraão era um profeta e intercederia a ele para que vivesse caso não a devolvesse, ele e todo o seu povo morreriam. Abimeleque foi totalmente obediente e isso foi um mérito. Ele chamou todos os seus servos e narrou-lhe seu sonho. Em seguida ele chamou Abraão para conversar, o censurando severamente pelo que ele fez, exigindo uma explicação. Abraão admitiu que não haveria nenhum temor de Deus naquele lugar, mas tomou tal atitude por temer ser morto. Pelo costume de sua terra uma mulher poderia ser irmã, ou meia-irmã de um homem, para ser sua esposa. Quando Deus o fez andar errante, longe de sua família, Abraão pediu à sua esposa que falasse sempre que era seu irmão. O rei Abimeleque não entrou em discussão com Abraão, ele devolveu sua esposa, juntamente com os presentes de gados e servos, e lhe disse para se estabelecer onde quisesse. Sara disse, que as moedas de prata, fosse para ele um véu aos olhos de todos que estavam com ele. Abraão intercedeu junto a Deus. E Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos. Deus havia sentenciado parcialmente Abimeleque e todo o seu povo com a infertilidade. Pela oração e intercessão de Abraão perante a Deus, Abimeleque foi abençoado, tendo o afastamento do flagelo que os tinham acometido. Aqui, é mostrado o grande poder de oração, que nos é como um escudo, para nos defender, e como uma arma, para combater as duras batalhas. É importante orar a Deus e também para as pessoas. Pois nossa oração a alguém pode levá-lo a conhecer melhor a Deus, o ajudando a compreender as vontades de Deus, para crescer em sabedoria divina, sendo fortalecido espiritualmente pelo poder do Espírito Santo. Assim o levando a viver de uma forma plena, tanto para ele, como para honrar e glorificar a Deus. A oração também é uma das melhores maneiras de cuidarmos uns dos outros, para sermos curados, libertados, salvos e amados. Pois a oração intercessora foi a que Jesus fez por nós e faz todos os dias na presença de Deus Pai, para que sejamos redimidos de nossos pecados. A oração nos faz crer, aumentando nossa fé, acreditando no invisível para vermos o incrível e realizar o impossível. Ela aumenta também nosso amor de um pelo outro. E principalmente eleva o nome de Deus, para que Ele seja glorificado nele, e em nós, nos dando as respostas necessárias através da oração em que Jesus nos prometeu. Mas devemos fazer por merecer e criar uma intimidade com Deus, para que todos os planos que Ele tem para nós sejam vivenciados. E tudo o que pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14:13-14. Vemos que Deus criou o homem e o colocou numa posição especial. Mas, o pecado o afastou do Criador. Fazer o que Deus não ordenou, traz a morte. Foi essa a conversa de Deus com Abimeleque. Deus deu um livramento a ele, não o permitindo pecar, caso contrário, ele morreria. Como dito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Nem sempre a morte física, mas sim, uma morte espiritual, mesmo dos pecados ocultos, que nos trazem prejuízos como doenças, pragas, falta de prosperidade, em todos os campos, problemas familiares, etc. E às vezes não nos damos conta e ainda perguntamos o porquê.
Só podemos nos livrar dessas coisas quando confessamos, nos arrependemos genuinamente e fazemos valer o sacrifício de Jesus que morreu para tirar os pecados do mundo. E esse amor sacrificial deve nos constranger. O capítulo nos mostra muito desânimo e a graça divina. Mesmo Abraão, tendo proximidade com Deus, ainda tinha temor e dúvida. Isso nos recorda que nossa caminhada de fé não será plena, porque falhamos. Mas, Deus continua leal, nos ensinando que o receio de Deus pode estar onde menos prevemos. Assim como Abraão supôs mal de Abimeleque, às vezes, julgamos as pessoas sem saber seu coração. Devemos ter mais ponderação, e menos prejulgamento ou discriminação. Deus também nos mostra que Ele está no controle, mesmo quando erramos. Abraão tentou defender a ele mesmo mentindo, mas Deus intercedeu e o protegeu. Isso nos põe à prova, a confiar mais em Deus do que nos nossos próprios planos. A intercessão também é importante, porque ela sinaliza o poder que tem. Abraão, mesmo errando, foi convocado a orar e abençoar Abimeleque. Assim, nós, independente de nossos erros, também somos convocados a interceder por outros, seja em nossa família, na igreja, ou por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Deus encarrega-se do propósito maior, mesmo nos detalhes. Pois Deus está agindo, mesmo quando não notamos. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais mensagens inspiradoras.